Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de interesses gerais. Hoje eu pretendo ferir assuntos do Distrito Federal, Brasília. Brasília, que conquistou sua emancipação política há décadas atrás, é a emancipação, vamos dizer assim, mais jovens, Brasília e Tocantins, emancipação política mais jovens do Brasil. Contudo, Brasília especialmente não teve muita sorte com a emancipação política. Os governos que se sucederam em Brasília foram motivo de escândalos, escândalos após escândalos, ao ponto de pegarem filmado o governador recebendo propina com as mãos cheias de maços de dinheiro. Isso foi deprimente e acachapante para o moral do Distrito Federal, do povo do Distrito Federal. Muito embora sabemos que a política no Brasil como um todo e no Distrito Federal não poderia deixar de ser diferente, sempre foi movida pela corrupção. Corrupção financeira, corrupção de costumes, todo tipo de corrupção. A política brasileira absorveu e aprendeu a conviver durante muitos séculos, muito tempo. Em 1º de janeiro deste ano de 2019, tomou posse em Brasília o senhor Ibanez Rocha, que encontrou um terreno propício para seu discurso de campanha, se prontificando a fazer e acontecer, principalmente na área de saúde. Pois agora já estamos aí no 9º mês, agora em setembro, hoje são 16 de setembro de 2019, e a saúde no Distrito Federal só tem piorado. O governo faz algumas propagandas falando de conquistas que não foram suas, que não são suas. Mas o problema está lá nas filas, estão lá nas filas dos hospitais e das unidades de saúde e dos postos de saúde e dos centros de saúde. Se alguém aqui do Distrito Federal quiser me contestar, vá. A qualquer hora do dia ou da noite, à procura de um atendimento na rede pública. Depois não seja covarde, diga o que aconteceu. Espalhe pelo menos na vizinhança. Meus amigos e minhas amigas, é muito difícil de entender como se dá a administração pública no Brasil, e particularmente aqui no Distrito Federal.
No Distrito Federal nós temos cidades aí com quase 1 milhão de habitantes que não elegem seu prefeito e nem sua Câmara de Vereadores. É verdade, Ceilândia, Samambaia, Ugama, Sobradinho, são todas cidades grandes e mereciam já ter eleito os seus prefeitos e suas câmaras de vereadores o seu poder legislativo. Não se concebe que uma cidade como Ceilândia, com mais de 500 mil eleitores, não eleja o seu prefeito. Seja uma nomeação, uma indicação de quem foi eleito para governar o Distrito Federal. É um governo indireto. É uma forma de governar que não convém ao cidadão. Nós temos no Brasil, por outro lado, cidades de 3 mil eleitores que elegem seu prefeito e Câmara de Vereadores. Por que o cidadão ali de Taguatinga é diferente? O cidadão ali do Gama, ali de Sobradinho, não podem eleger seus prefeitos e suas câmaras de vereadores. Essa é uma diferença muito grande entre, vamos dizer, a democracia e um regime de imposição, como é feito aqui no Distrito Federal, com as administrações regionais. É muito difícil entender essa concentração de poder no Palácio do Buriti, isso que não acontece em nenhum lugar do Brasil. Os portugueses, em 1535, já fizeram a primeira eleição para prefeito no Brasil. E assim que eles abriram uma vila, com pessoas o suficiente para fazer uma eleição, já convocava a eleição para prefeito, assim como fizeram em São Vicente em 1535. Então eu digo que os portugueses têm índole democrática, ao contrário dos espanhóis, que sempre tiveram, se arrogaram de poderes, às vezes até que não tinham, são verdadeiros caudilhos. Meus amigos e minhas amigas, esse das administrações regionais é um veso, mas temos mais, temos muito mais. A segurança aqui no Distrito Federal tem deixado muito a desejar. O Distrito Federal é uma das unidades da federação que tem acontecido mais feminicídio. Me sinto até envergonhado porque os assassinatos de mulheres indefesas no Distrito Federal têm sido uma constante. E o poder público não tem dado as garantias necessárias para as mulheres ameaçadas, judiadas e perseguidas. Meus amigos e minhas amigas, mas temo mais a educação no Distrito Federal, que já foi uma das melhores, hoje padece, vamos dizer, de um descaso. Distrito Federal, que foi, vamos dizer assim, um laboratório para as escolas em tempo integral, sucumbiu, fracassou. E o Distrito Federal
é talvez uma das unidades da federação que oferece pedagogicamente um dos piores ensinos, e na questão das escolas físicas também é uma piada. As escolas mais parecem depósitos de meninos pobres aqui do Distrito Federal, porque os ricos não passam nem na porta. Nem na porta os ricos passam. Meus amigos, aqui no Distrito Federal também nós temos o distanciamento social talvez o maior do país. Temos o Lago Sul, o Lago Norte, a Península dos Ministros, Asa Sul e Asa Norte, mas temos também assentamentos, favelas, que foram constituídas chamadas cidades, e não são. A diferença de renda de quem efetivamente mora no Lago Sul para quem mora no Itapuã, vamos dizer, no sol nascente, é uma distância fenomenal. Muito grande. Então vamos dizer que o Distrito Federal, antes de ser a capital do Brasil, é um grande problema para o Brasil. Porque para aqui atraiu pessoas desde a sua fundação, da sua construção, pessoas pobres que foram confinadas em cidades satélites. Enquanto os funcionários públicos que vinham do Rio de Janeiro ganhavam apartamento em quadras nobres, outros ganhavam lotes em lugares estratégicos e especiais como Lago Sul, Lago Norte. Os candangos eram confinados em cidades satélites, sem asfalto, sem luz e sem água. Essa era a realidade. Essa era a realidade. Eu ainda vi pessoas carregando latinha de água de córregos para o consumo diário, aqui no Distrito Federal. E assim, o Distrito Federal, Brasília, a cidade de Brasília também sofre. A cidade está ficando velha, os viadutos caindo aos pedaços, caindo mesmo. Como é o exemplo daquele ali da Galeria dos Estados, próximo à rodoviária, que caiu e ainda não foi soerguido. E outras construções padecem, como o lindo Teatro Nacional. Está largado lá. Dizem que não tem dinheiro. Desculpe. Dizem que não tem dinheiro para sua recuperação. O que é uma tragédia para a cultura do Distrito Federal, que é uma síntese da cultura brasileira. É uma síntese. Aqui de todos os rincões do Brasil moram pessoas que trouxeram dos seus estados, além do seu score corporal, o seu score cultural, as suas manias, as suas práticas, as suas músicas, as suas manifestações. Meus amigos e minhas amigas, por último, como já disse, foi eleito o senhor Ibanez Rocha para governar o Distrito Federal. Uma pessoa que não conhecia, não conhece o Distrito Federal. Apesar de dizer ter nascido no hospital de base, mas aqui não se criou, aqui não tinha os seus hábitos. Veio uma época dessa para Brasília, diz que de corrente no Piauí, mas
que do Distrito Federal efetivamente não conhece nada. Eu milito na política do Distrito Federal, partidária e não partidária, desde 1978. E nunca vi o seu Ibanez Rocha em uma reunião em Sobradinho, em Planaltina, no Gama, em Taguatinga, em Ceilândia, correndo as cidades do Distrito Federal em busca de apoio para a emancipação política. Ele nunca apareceu aí, nem de longe. Agora veio com seu discurso, encontrou o Distrito Federal terra arrasada pelos ladrões que por aqui passaram. Justiça se faz. Rodrigo Hollenberg foi um grande governador. Conheço o Rodrigo de reuniões aqui no Distrito Federal, ainda na época da luta pela emancipação política, e depois de alguns comícios por aí, mas não sou amigo pessoal dele, não tenho. Mas reconheço aqui, daqui dessa tribuna política, que ele foi um valoroso governador. Não fez mais porque encontrou terra arrasada, uma herança maldita. Encontrou uma herança maldita. Os cofres vazios, não tinha dinheiro para pagar nem os funcionários. Essa é a grande realidade, por isso ele parcelou salários. Meus amigos e minhas amigas, tem a realidade hídrica do Distrito Federal, que Rodrigo Hollenberg também não teve sorte no seu mandato, quando a seca foi mais cruel. Agora, o ano passado, choveu bastante, os reservatórios aqui do Distrito Federal encheram-se. E a ameaça eminente da escassez de água foi afastada, pelo menos por enquanto. Mas nós temos ainda a ameaça da grande população do Distrito Federal. O Distrito Federal não poderia ter recebido tanto de gente que recebeu, porque, principalmente pelo fator água. Principalmente pelo fator água que nós não temos aqui no Distrito Federal. É muito pouco. Mas nesse momento estamos com os reservatórios em boa conformidade. Graças a Deus. Mas temos mais, meus amigos. Temos mais problemas, e um dos principais, todos são graves os problemas do Distrito Federal, mas o principal deles, que eu acho, e que tenho certeza que é o desemprego. O Distrito Federal, apesar de ser uma unidade pequena, existe aqui mais de 350 mil desempregados. Minha gente, isso é uma população enorme. Como é que essa gente está sobrevivendo? Muitos apelam para a violência porque o Distrito Federal não tem como oferecer emprego, não tem um setor de indústria, não é industrializado o suficiente para forjar os empregos que a comunidade necessita, que o povo do Distrito Federal necessita. 350 mil desempregados. Isso é uma legião de pessoas que passa fome, passa necessidade, e tem um escape, muitos deles, para a violência, para o roubo, para o furto, para o estelionato, para o assalto, para o latrocínio, para matar, para morrer. Essa é a realidade do Distrito Federal. Não é melhor do que qualquer canto outro do Brasil. Muito pelo contrário. Se tornou pior. É pior. Meus amigos e minhas amigas, quem sustenta o Distrito Federal é o contra-cheque, é o olerite dos funcionários públicos federais e do próprio GDF. O Distrito Federal é a sede da administração pública do Brasil.
Mas ainda não vieram para Brasília as instituições que deveriam vir. Vieram os ministérios, algumas empresas, alguns institutos, mas o grosso da administração pública ainda está indevidamente no Rio de Janeiro. Está lá no Rio de Janeiro, indevidamente. Quando Brasília é a sede do governo central. Aqui que deveriam estar. Meus amigos e minhas amigas, o Distrito Federal precisa receber uma freada, uma frenação de arrumação. Porque do jeito que vai, está inviabilizado. 350 mil desocupados, desempregados, não por querer, inviabiliza o Distrito Federal. Inviabiliza. Porque nós tivemos governo aqui que espantaram as empresas que se instalavam aqui. Em jogo combinado ali com o estado de Goiás, apertava-se aqui em Brasília o custo Brasil, a carga tributária, e abria-se as porcas ali em Goiânia, e assim nós perdemos o polo farmacêutico aqui para Anápolis, indústrias como a Gravia e outras, saíram aqui do Distrito Federal acossada pelo aperto adrede, a propósito do governo local, para que fosse recepcionado essas empresas e esses empregos ali no estado de Goiás. Foi crime, mas ninguém fala disso. Teve governos aqui que eram como se fosse governo adjunto ali do governo do estado de Goiás. Trabalhavam para o estado de Goiás. Aqui já inventaram polo até de um olho só. Mas não tem nada. Qual é o polo que nós temos aqui? O polo do cinema? Só foi barulho. O polo tecnológico só foi barulho. O polo verde só foi barulho. E outros polos que andaram falando aí, alardeando na imprensa, e a imprensa do Distrito Federal é conivente, é cúmplice, porque a mídia nociva acompanhou esses governos, dando cartaz a eles, como se fosse algo assim que viesse resolver os problemas do Distrito Federal. Minha gente, mas muito pelo contrário, foi agravado porque eles não implantaram nada. Era só balão de ensaio. Meus amigos, assim Brasília tem sido governada. Dilapidada, prejudicada, descuidada. Os interesses particulares aqui em Brasília sempre prevaleceram. Veja algumas fortunas aqui do Distrito Federal. Todas elas, algumas delas fortes, forjadas em cima do roubo, do furto e da corrupção. Tá aí. E se vierem me conquistar, e se vierem me admoestar, eu peço à Receita Federal, e ela teria que fazer uma evolução patrimonial de muitos que batem no peito dizendo que são isso e aquilo, quando na realidade são ladrões. Brasília foi o remédio para a centralização, para a ocupação do território do interior do Brasil. Mas também foi a ponte para a fortuna de muitos ladrões. Foi uma ponte que levaram muitos aqui à fortuna. Estão aí nadando em dinheiro. Mas roubaram. Roubaram dos cofres do Distrito Federal em comum acordo com alguns governos, dos quais eu não incluo Elmo Cerejo Farias.
que enfrentou as incorporadoras e fez o Parque da Cidade e não cedeu aquele espaço nobre para que fosse construído prédios e prédios e prédios. Arrumou o Parque da Cidade, que antes chamava-se Rogério Pinton Farias, um filho dele que faleceu em acidente aqui no Distrito Federal, reservou aquele espaço para a recreação do povo de Brasília. Parque da Cidade. Então Elmo Cerejo Farias tem que ser enaltecido, a memória dele tem que ser respeitada e enaltecida aqui no Distrito Federal. Elmo Cerejo Farias. Não é? Mas tivemos outros que subtraíram do Distrito Federal os empregos, outros que subtraíram o dinheiro diretamente. Dizem que um certo governador, que eu não vou revelar o nome aqui, não quero, tomou posse no Distrito Federal com a propriedade de 800 hectares, uma fazenda de 800 hectares. E quando terminou sua carreira política, tinha milhares de cabeças de gado e milhares de hectares de terra ao redor de Brasília e de Goiás. Onde é que está a seriedade desses que chamavam Salvador da Pátria? Aonde? Meus amigos e minhas amigas, governar é conduzir vidas. É conduzir vidas administrando o orçamento ou de um município, ou de um estado, ou do Distrito Federal, ou da União. Mas eles patrimonializaram muito, ou quase tudo. Isso é de provocar até choro. É uma emoção muito forte, negativa. Porque o povo brasileiro não é tratado nem como um bando de bois, de gado, porque o fazendeiro cuida do seu rebanho, dando remédio, alimentando, sustentando o seu capital. E os governos aqui, eles curam no sentido de acabar com as pessoas. E assim vamos, meus amigos. O Distrito Federal está aí. O Distrito Federal está aí ao Deus dará, com um governador sem rumo, sem projeto, sem iniciativa. Para a nossa tristeza, para a tristeza do povo do Distrito Federal, e não adianta o governador apontar isso ou aquilo, porque o resultado, enquanto faz-se propaganda de boa saúde no Distrito Federal, na realidade, de fato, a saúde está aí dizimada, acabada. O povo do Distrito Federal doente, precisando de uma saúde que acuda os seus problemas. O que não acontece. Minha gente, e assim são esses os problemas maiores, e ainda temos mais outros, que eu, ao tempo e à hora, vou revelando aqui, vou falando, porque não conheço ninguém que vinha tocando nesses problemas reais do Distrito Federal. Principalmente um projeto para a geração de empregos para o povo do Distrito Federal. Então, emprego para acabar a crise, para resolver o problema do povo do Distrito Federal. É o que precisamos. Até outra oportunidade, se Deus assim permitir, meus amigos.